Estamos de volta e agora a gente vai falar sobre o nível de tecnologia dos aparelhos auditivos. Quem me ajuda nesse assunto aqui é a Tiare Sperger. Tiare, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde para você. Obrigada, Elis. Boa tarde. Boa tarde. É muita tecnologia, menina. Você sabe que eu nem sei explicar. Falei para você. Tiare do céu, que loucura isso, né? Sim. Hoje, então, acho que é super importante a gente entender quais são as diferenças entre os aparelhos, porque é uma dúvida muito comum que chega quando o paciente chega na clínica, em que a gente fala tem várias tecnologias, mas qual que é a diferença entre elas, né? Porque hoje a gente sabe que tem modelos diferentes e também essa questão do som que diferencia. A tecnologia, ela muda de acordo com o modelo do aparelho? Ou tem tecnologias principais que são aplicadas e a pessoa pode escolher? Isso, na verdade, o que acontece é que qualquer modelo de aparelho auditivo, a gente pode colocar qualquer tecnologia. Então, se a gente for pensar nos modelinhos menorzinhos, né, por exemplo, nos intra-auriculares, que são dentro do ouvido, eu vou até apontar eles aqui, ó. Vamos pensar nesse daqui, por exemplo. Olha, pequenininho, gente. A gente consegue colocar qualquer tecnologia dentro desse aparelhinho. O que vai diferenciar é realmente os recursos que a gente vai usar, o som que a gente vai usar. Então, independente do tamanho, se ele é por fora, se ele é por dentro, a gente consegue colocar a tecnologia que a gente quiser dentro daquele aparelhinho. A gente tem que pensar que os aparelhos eles são como microcomputadores que eles vão analisar o som antes que ele seja amplificado pelo microfone. Então, o que importa neles é o chip que tem dentro, que é uma pecinha minúscula que tem lá dentro que faz toda a diferença para o som. O que isso diferencia? Quando emite algum som no ambiente e o aparelho auditivo ele interpretar, ele analisar que é um ruído, ele vai reduzir esse som. E aí, entendi. Quando ele analisar que é fala, ele vai aumentar esse som mais do que os outros sons daquele lugar para a pessoa entender o que está sendo dito. Porque a comunicação é o principal para eles, é a inteligibilidade de fala, entender o que as pessoas estão falando. Uma tecnologia inteligente, né? Diferenciar, claro, se a pessoa trabalha no ambiente, né, com ruído, como é que vai fazer, né? Se está usando o aparelho, então ele vai baixar o ruído, o barulho, e vai aumentar o som da voz. Que incrível. Isso mesmo. Isso é uma das diferenças, né, em que se tem em questão de análise de som. Isso que diferencia nos aparelhos, então, quanto mais tecnologia os aparelhos tiverem, mais eficaz vai ser essa diferenciação, essa análise do som, de separação do que é ruído, do que é fala. E aí, uma outra diferença também que a gente encontra, né? Então, essa seria a nossa primeira, em questão de velocidade e eficácia da análise do som. E também a gente tem questões de programas automáticos hoje nos aparelhos. Quanto mais tecnologia o aparelho tiver, mais programas automáticos ele vai ter. Então, esses programas automáticos é o aparelho se adequando às diversas situações que a gente convive, que a gente frequenta. Então, por exemplo, aparelhos básicos, se a gente for pensar, eles vão ter de 2 a 3 programas automáticos. Então, eles vão ter um para o silêncio. Esse programa acaba pegando os sons em toda a nossa volta, então 360 graus ele está pegando. Quando vai para um lugar que tem ruído, ele reduz o ruído, intensifica mais a fala, para essa pessoa ter mais inteligibilidade de fala. E em ambientes que tem muito ruído, ele dá um conforto nessas situações. Então, esses são os aparelhos básicos que a gente tem, em que ele tem esses 3 programas automáticos que o aparelhinho vai analisar e vai interpretar. E ele vai fazer isso automaticamente. A pessoa que está usando não precisa mexer, ficar trocando o botãozinho, nada. Tá tudo resolvidinho ali. Isso mesmo, ele não vai estar apertando o botão, não precisa disso, é automático. E aí, quando a gente vai aumentando a categoria desses aparelhos, vai aumentando esses programas. Quando a gente pensa em aparelhos intermediários, a gente já começa a pensar em um programa para música e um programa que a gente chama de foco 360 graus. Então, o que ele faz? Ele analisa da onde está vindo a fala, em que direção que está vindo, se está vindo da frente, se está vindo de lado, se está vindo de costas. E o microfone ele é direcionado para onde está vindo a fonte sonora, que é a fala, né? Que a gente sempre vai priorizar a fala. E isso ele faz automaticamente. Quando a gente pula um pouquinho mais de categoria, a gente vai ter um programa para o carro, que o aparelho entende que você está no carro e ele consegue fazer com que a viagem da pessoa seja mais tranquila, sem esforço auditivo.
Fala no vento também é algo bem interessante. Pessoas que às vezes gostam de andar de bicicleta. Fazer atividade física, né? Ao ar livre. Isso, e às vezes estão com alguém do lado, vai com companhia e o vento fica batendo ali no aparelho auditivo. E como o microfone ele fica exposto, né? Fica batendo ali e faz bastante ruído. Então hoje esses aparelhos conseguem reduzir esse barulho do vento e amplificar mais a fala, intensificar mais a fala para ficar mais fácil a conversa nessas situações que são desafiadoras para quem usa aparelho auditivo. Essa categoria que você falou é o que tem mais tecnologia ou tem mais uma ainda? Isso, essa é a que tem mais. Se a gente for pensar nesse programinha de fala no vento e fala no carro, essa é a categoria que tem mais recurso. A gente tem 4 categorias. Uma que tem 2 programinhas automáticos, que é só um para o silêncio e um para o ruído. A segunda, que aí já vai ter 3 programas automáticos. A outra que a gente já consegue incluir essa questão da fala e direcionalidade da fala, né? Então, independente de onde está vindo a fonte sonora, o aparelho auditivo consegue focar. E essa quarta que aí tem todos os recursos abaixo e tem mais esses relacionados ao carro, ao vento. E essas tecnologias a gente vai encontrar nos 2 modelos, Tiare? Isso mesmo. A gente vai encontrar em todos. Hoje eu trouxe até mais, né, Elis? Porque a gente tem esses coloridos também. Fala um pouquinho deles pra gente entender. Quando tem crianças, né, às vezes eles gostam de ter mais opções de cor. Né? E eles ficam lindos. Então eles acabam sendo esses coloridinhos. Dá pra ver que muda a corzinha da caixa, muda a cor do gancho aqui também. E em questão, para quem se preocupa com a estética, né, a gente acaba tendo modelinhos menores, que são os intra-auriculares, que a gente até já comentou, né, que são esses quase invisíveis ali, né, nem aparecem. Isso, que são dentro do ouvido. E aí, os que são por fora, que a gente consegue também colocar todas essas tecnologias que a gente conversou. E fora todas aquelas outras que a gente já conversou também, né, Elise, em relação à conectividade com o celular, enfim. Mas o que é mais importante é a gente sempre pensar que o aparelho auditivo, a caixinha dele por fora, ele vai ser muitas vezes parecido em questão de tecnologia, né? Não dá para saber qual tecnologia que o aparelho tem olhando apenas para ele. É como às vezes a gente vê celulares, né? Então a gente não consegue dizer o quanto que ele tem de recurso. Por isso que é tão difícil muitas vezes comparar o aparelho que eu uso com o aparelho que algum vizinho meu usa, porque por fora eles podem ser muito parecidos, mas se o chip deles dentro é diferente, a tecnologia é diferente, o som é diferente, a eficácia em ler o ambiente que a pessoa está, ela é diferente. Sem contar que acaba sendo personalizado também, de acordo com a dificuldade auditiva de cada pessoa, né, Tiare? Isso mesmo. A gente precisa saber qual que é a perda, né, perda auditiva dessa pessoa, ter o exame dela para a gente regular esse aparelho. Então, por isso que tem os acompanhamentos, que muitas vezes a gente testa a primeira vez o aparelhinho e a gente sempre deixa o volume um pouquinho mais baixo do que o ideal para essa pessoa ir se adaptando, porque é uma adaptação, um aparelho auditivo. E aí, quando vai retornando, a gente consegue ir aumentando, porque ela está mais acostumada e certos sons que ela ficou anos sem ouvir e ela passou a ouvir novamente, já não vão mais incomodar se a gente vai aumentando ele gradativamente. Então, essas regulagens têm que ser feitas. Os profissionais da Sensus, eles vão indicar para o paciente, falar assim, ó, para você um aparelho dessa categoria seria melhor. É claro que tem toda essa tecnologia à disposição das pessoas, elas podem escolher também, ó, eu quero um com todas as tecnologias possíveis. Mas vocês fazem uma indicação, ó, esse seria o aparelho ideal para o seu caso. Perfeito, isso mesmo, porque nem todo mundo é candidato ao aparelho com mais tecnologia e nem todo mundo é candidato ao aparelho mais básico. Isso vai depender muito da rotina que a pessoa tem. Então, quais os recursos que ela vai precisar? Se ela tem necessidade, se ela faz muita caminhada, se ela gosta de fazer trilha, a gente vai pensar num aparelhinho com mais tecnologia. Se essa pessoa, ela fala pra gente que não, que ela fica mais em casa, que ela precisa, depende muito do que ela precisa o aparelho auditivo. E isso a gente sempre pergunta e muitas vezes, que nem você falou, eles já chegam falando, ó, eu preciso de um aparelho pra isso, pra essa situação. Eu quero um igual do meu vizinho, né? Chega também, né? E aí que entra, né? Mas como que é o do seu vizinho? Por fora pois não dá pra saber como que ele é. Mas o importante é a gente ter essa consciência do que é essa diferença das tecnologias, essa eficácia de processamento do som que cada aparelhinho tem, diferente de um do outro.
Tá certo. E a gente também fala aqui que a Sensus, gente, aparelhos auditivos, você tem a oportunidade de testar. Você tem essa dificuldade, tem os profissionais lá, dá para fazer os exames lá também, né, Tia Arê? Audiometria. Isso mesmo, nós fazemos audiometria, impedanciometria lá quando o paciente chega, né? E aí também faz o teste com o aparelho auditivo, pode fazer o teste em casa, então experiência domiciliar, fica uma semana com o aparelhinho em casa para testar na rotina e depois retorna para a gente e conta como que foi. E a gente sempre vai ter uma conversa com esse paciente para ver o que incomodou, se incomodou alguma coisa, a gente sempre vai ajustar, regular. né? Isso mesmo. Ah, que bacana. Em uma semana você vai usar o aparelho em casa, você vai usar no trabalho, você vai usar para sua atividade física, se você faz. Então, é uma experiência ali e faz esse ajuste no retorno do que deu certo, do que não deu, se é preciso trocar o aparelho ou não, ou se continua com aquele e ajusta, né? Às vezes algum ruído, alguma coisa assim. Que bacana. Gente, olha, a Tia Arê Sperger, ela é fonoaudióloga, uma das profissionais da Sensus Aparelho Auditivos. Então, se é o seu caso, ou se você está com o aparelho às vezes desatualizado, né, Tia Arê, aquele aparelho muito antigo, olha quanta tecnologia agora, né? Dá para atualizar e com um crediário facilitado e longo, né? A gente fala que é um investimento a longo prazo e você faz a longo prazo lá na Sensus também. Ó, vou te falar, a Sensus fica na Rua Maranhão, 850. Vou passar o telefone também, caso alguém tenha alguma dúvida, tá, Tia Arê? É o 3040 2020. 3040 2020, Sensus Aparelhos Auditivos. Tia Arê, obrigada pela participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Elis. Obrigada a vocês. Até uma próxima.